irmão e irmã da igreja em Taguatinga. Amém. É muito bom estar novamente com vocês para desfrutar e louvar da palavra do Senhor. Nessa noite nós preparamos um versículo para vocês que está em Romanos capítulo 5, do versículo 8 ao versículo 11, que fala assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém, irmãos? É importante lembrar que hoje é domingo, né? O nosso Senhor Jesus morreu por nós e ressuscitou para que nós pudéssemos provar dessa reconciliação com o Pai. Amém. Hoje, nós, pecadores, temos acesso ao perdão do Senhor Jesus. Amém. E esse hino que nós vamos tocar agora fala sobre o perdão, fala sobre nós pedimos perdão ao Pai e nos reconciliar com Deus. Amém. Que vocês possam desfrutar. Amém. Peço perdão por ter vivido pra mim. Meu coração andou distante de ti. Sei que a aflição, tristeza e dores causei, mas salvação por tua morte ganhei. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há nenhum sequer que entenda, que busque a Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Teu amor
Sou justo em ti, pois justo és. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. Teu amor me salvou, resgatou o meu ser. Teu amor enviou Cristo a mim, pecador. Perdoa-me se esqueci do teu perdão que deste a mim. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. E hoje sei que pela fé sou justo em ti, pois justo és. Pecados meus levaste em teu precioso amor de sangue e cruz. Precioso amor de sangue e cruz. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, encorajador. Fiel me faz andar, a glória contemplar, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, a glória contemplar, o mal vem derrotar. Teu rosto amado, anelo aqui, não ouso relaxar, mas te espero vir. Em breve hei de ver a ti que pela fé eu vim a receber. Em breve hei de ver a ti que pela fé eu vim a receber. Contigo estás todo meu coração. Contigo estás todo meu coração. Te espero encontrar, porque por mim retornarás. Te espero encontrar, porque por mim
conquista então. Levanta o coração, rejeita o mundo vão, reina com Cristo então. Ó sol da cura, amado meu, minha esperança és, ó glorioso Deus. Ó Rei, me curva-te, teu trono vai surgir, teu reino logo vir. Ó Rei, me curva-te, teu trono vai surgir, teu reino logo vir. Contigo estás todo meu coração, contigo estás todo meu coração. Te espero encontrar, porque por mim retornarás. Te espero encontrar, porque por mim retornarás. Contigo está todo meu coração, contigo está todo meu coração. Te espero encontrar, porque por mim retornarás. Te espero encontrar, porque por mim retornarás. Amém, irmãos? Eu vou pedir para o Mateus orar, para darmos continuidade a essa rica palavra que o Senhor está ministrando a nós hoje. Jesus é o nosso Senhor. Senhor Jesus. Amém. Contigo está nosso coração. Sim, Senhor Ele Jesus. está abençoando a mensagem que será ministrada. Amém. Ele está nos abençoando. Sim. E nos guardando, Senhor. Amém. Vem estar nos fortalecendo em nossas tribulações. Amém. E provações. Sim. Senhor Jesus. Amém. 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 Que vocês possam desfrutar dessa palavra profética que o Senhor trouxe a nós hoje. Amém. Jesus é o nosso Senhor. Amém. Graças ao Senhor, chegamos à mensagem 4 do volume 5 do nosso preciosíssimo alimento diário. O título é Herdeiros de Deus. A mensagem 4, cujo título é O Filho Herdeiro de Todas as Coisas. Vimos 10 pontos relacionados a Cristo. Durante o longo da semana, nós desfrutamos de todos esses pontos. Mas vamos enumerar esses 10 pontos, tá? O primeiro ponto é a posição do Filho de Deus no plano eterno do Pai. E a gente já viu em Provérbios 8 que quando Deus planejava tudo, Ele estava lá como seu arquiteto. Amém? Segundo, Cristo como nosso grande sumo sacerdote. Terceiro, como sabedoria de Deus. Sabedoria para planejar, para arquitetar esse plano eterno de Deus. Poder, é outro ponto. Poder para executar o que fora planejado. Amém, irmãos? Como o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus, como o primogênito da criação, como cabeça da igreja. Cristo, cabeça da igreja. Hoje, Cristo está nos encabeçando. Está ligando todas as coisas que foi desconectado pela queda do homem. Graças ao Senhor que o Senhor veio para nos redimir.
e abriu um novo e vivo caminho e podemos ter comunhão com o Pai. Plena comunhão com o Pai. O relacionamento do Filho com o Pai. E o outro ponto é o resultado final da obra de Deus. Aleluia! Queridos irmãos, desenvolvendo a mensagem, a gente viu que Deus estabeleceu limite para todas as coisas. O exemplo aqui são as ondas do mar, que às vezes atemoriza as pessoas que moram, que habitam perto do litoral, ou à beira do mar. As ondas do mar raivoso, as ondas do mar revolto, tá? Vocês já viram? Eu já vi pessoalmente e eu acredito que vocês, quem não viu pessoalmente, já viu também pela televisão como as ondas atemorizam. Mas, incrível, irmãos, é incrível que essas ondas que vêm numa altura, fazendo um barulho imenso, quando chega na praia, ela é barrada, elas são barradas pela areia. E a areia é formada por pequenos grãos. Isso, irmãos, trazendo para a nossa experiência, Deus escolheu os pequenos grãos, os frágeis, os fracos, os mortais, para estabelecer limite para as ondas. Essas ondas que atemorizam as nações, que atemorizam o mundo inteiro. O Senhor veio abrir essa revelação para nós, que nós somos esses pequenos grãos de areia, que juntos podemos barrar a força das ondas. Isso é muito encorajador. E como podemos barrar, irmãos? Vamos ver rapidamente. Jeremias 5:22 fala assim: não temereis a mim? Diz o Senhor, não tremereis diante de mim? Que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo que ele não ultrapassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que brande, não ultrapassarão. Senhor Jesus está aqui, ó, estabeleceu o limite. E como nós podemos barrar essas ondas é que agora é Efésios capítulo 6. Amém? Versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. Olha só, os dias estão maus, né? Mas nós podemos resistir. Depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Olha só, permanecei tranquilos, nada nos abalou. Estais, pois, firmes, cingidos com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés com a pregação do evangelho da paz. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Agora o versículo 18, olha só. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo, no Espírito, para isso, vigiando, com toda perseverança e súplica, por todos os santos. Então, irmãos, nós temos uma prática aqui no nosso grupo familiar muito, muito bom, que é orar por todos os irmãos. Ainda que os irmãos que não estão participando das reuniões online, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa prática? Uma irmã está editando as orações e enviando para esses irmãos. Então, irmãos, graças a Deus que a liderança da igreja tem nos encorajado a orar 24 horas por dia, por meio de um relógio de oração. Temos um relógio de oração local e um relógio de oração nacional. E podemos estar 24 horas orando uns pelos outros
e por toda a terra, para que Deus, por meio das nossas orações, por meio da força que Ele nos deu, como aqueles pequenos grãos de areias, fracos, insignificantes, possam barrar a onda que atemoriza todo mundo. Amém, irmãos? Vamos voltar para Hebreus. Hebreus capítulo 5 fala assim, versículo 1. Porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído das coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifício pelos pecados. Aqui é a primeira característica de Cristo. O que ele fez? Ele veio à terra, ele abriu um novo e vivo caminho, morreu por nós, abriu um novo e vivo caminho e nos levou a relacionar com Deus. Hoje nós temos um relacionamento com Deus. A segunda característica está no versículo 2, diz assim, e é capaz de condoer dos ignorantes e dos que erram, como eu. O Senhor é capaz de condoer de mim, tá? Sim, irmãos, dos ignorantes, aqueles que não conhecem a verdade completamente, mas Ele é capaz de condoer dos ignorantes, e Ele é capaz de condoer dos que erram, pois também Ele mesmo está rodeado de fraqueza. Oh, Senhor Jesus! Então, a outra característica do Senhor é que Ele é capaz de condoer de nós. E agora, o capítulo 4, versículo 14, fala assim, tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, penetrou aos céus, conservando firme a nossa confissão. Versículo 15. Por quê? Aqui fala, não temos, vamos trocar. Vamos ler positivamente. Vamos tirar o advérbio de negação e vamos dizer, porque temos, aleluia, nós temos um sumo sacerdote que é capaz de compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado com todas as coisas, a nossa semelhança e sem pecado. Achegamo-nos confiadamente ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna. Aleluia! Graças a Deus, nos achegamos ao trono da graça. Ó Senhor, capítulo 2, versículo 17. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante a você e a mim, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Amém? Jesus é o Senhor. Graças ao Senhor, porque nós temos sumo sacerdote. E o capítulo 1, versículo 1, fala assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras pelos profetas, isso aqui, irmãos, era uma dispensação, amém? Falava por meio dos profetas. Nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, que constitui o herdeiro de todas as coisas. É o título da mensagem dessa semana. Constitui o herdeiro de todas as coisas. E pelo qual também fez o universo. Esse segundo ponto é que Deus está falando por meio do Filho. Vocês lembram de Mateus 17? Lembram sim, né? Mas não custa a gente ruminar, né? Mateus capítulo 17, Pedro. Quando o Senhor levou Pedro, Tiago e João para o monte da transfiguração, quando Pedro viu Elias e Moisés, Pedro ficou maravilhado, Pedro ficou entusiasmado. Aí falou, olha só, os maiores profetas do Velho Testamento. E imediatamente veio uma luz, iluminou a Pedro e falou assim, este é o meu filho amado, a quem me compraz. A ele ouvi. Então, irmãos, quem nós estamos ouvindo hoje? Nós estamos ouvindo o Filho amado.
Graças a Deus que nossos irmãos estão sendo usados pelo Senhor para trazer essa palavra de encorajamento, uma palavra de vitória. E olha, irmãos, nós estamos seguros e garantidos. Que vem as ondas. Vamos partir para o ataque. Não vamos recuar. Amém? Por quê? Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós. Oh, Senhor Jesus, você, fraquinho, pequenininho, sabe, insignificante, junta comigo, que também sou, com oração e súplica, usando as armas que o Senhor nos deu. E aí, irmãos, vemos aí as autoridades poderosas, as autoridades sanitárias, com os cabelos brancos, não sabem o que fazer. As autoridades econômicas não sabem o que fazer. Vai vir uma crise mundial, jamais vista. Oh, Senhor Jesus, mas você e eu, nós não temos que ficar preocupados, ansiosos por essas coisas. Porque o Senhor abriu um novo e vivo caminho e agora nós temos uma relação, uma comunhão íntima e segura com Deus. Amém? Jesus é o Senhor. Eu paro por aqui e passo para o irmão Carlos. Ele continua. Amém? Dando continuidade à mensagem, nós vamos a falar de como o homem é inserido em Deus. Irmãos, nós somos inseridos em Deus por meio da fé, por meio de crer em que o nome do Senhor Jesus Cristo é poderoso. O sangue do Senhor Jesus Cristo é poderoso. A ressurreição do Senhor Jesus Cristo tem poder. A glorificação do Senhor Jesus Cristo é a humanidade sendo levada para a divinidade pela eternidade. Isso é a perfeição da comunhão entre Deus e o homem. O plano, o desejo de Deus foi consumado por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Em João capítulo 1, versículo 12, ele diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, nós temos tudo pronto, nós precisamos exercitar essa fé, ter essas experiências com o Senhor, conhecer o Senhor por meio da palavra, ter mais intimidade com o Senhor por meio da oração. E também pedir ao Senhor em pequenas e coisas simples que venha a Ele nos direcionar qual é a vontade dEle. Irmãos, por outra parte, nós temos um grande lavor, um grande peso. Não importa quantos anos de vida de igreja nós tenhamos, quanto estejamos nós servindo o Senhor, quanto tempo, quantas experiências nós tenhamos, trata-se de isso mesmo, negarmos a nós mesmos. Em João, ele fala que é a todos os que creem no seu nome, né? E aqui em Mateus capítulo 16, versículo 24, ele diz: então diz Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á.
se nós percebemos no final do versículo, nós achamos essa vida quando nós a perdemos por causa do Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes resulta difícil e nós ficamos tristes porque nós estamos negando-nos a nós mesmos, mas sentimos-nos vazios, desanimados. E a gente muitas vezes fala, mas eu estou me negando, por que eu não estou ganhando vida? Aonde está o seu coração? Não trata-se só de negar, trata-se de que essa negação dentro do seu coração não se torne uma tristeza, mas que se regozije a sua alma na presença de Deus. Tenha comunhão nesse sofrimento, pois Cristo, Ele como homem, Ele passou por tudo isso. E Ele entende a cada um de nós. E Ele, por meio da sua vida, Ele vai vencer todo esse tipo de situações. Senhor Jesus, João capítulo 1, versículo 14, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheios de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Habitar no grego significa tabernacular. E tabernacular quer dizer armar uma tenda. Então, irmãos, como nós lemos agora, João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui nós percebemos que Jesus já existia desde a eternidade passada, mas somente quando ele foi corporificado, desceu à terra, é que revelou Deus aos homens. O que ele não tinha na eternidade era a experiência da humanidade. Ao armar seu tabernáculo entre os homens por meio de Jesus, Deus revela que deseja habitar com o homem e faz a obra da redenção a fim de inserir-nos nele e assim nós fazer participar desse relacionamento perfeito entre o Pai, o Filho e o Espírito. Em Provérbios capítulo 8, do versículo 27 ao versículo 31, que o filho era as delícias do pai, e além disso, também se alegrava perante o pai todo o tempo. O pai era a alegria do filho e o filho era o prazer do pai. Ele nos está conduzindo a participar dessa vida plenamente alegres e jubilosos em Deus. Não vivamos meramente aqui na terra para um dia irmos ao céu. Uma vez que cremos em Cristo, iniciou-se em nós o processo de preparação para tornar-nos qualificados e ser introduzidos na glória do Pai. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade e nas alturas.
Nós vemos aqui 3 pontos, irmãos. O primeiro é a glória, que é o próprio Deus. Mas aqui a glória resplandece por meio de quem? Por meio do Filho. Por meio do Senhor Jesus Cristo é que resplandece essa glória do Pai. O segundo ponto é a expressão exata do seu ser. Isso, traduzido no grego, é caráter, que significa impressão marcante. E outro termo que temos aqui é ser, que no grego é hipostasis, que significa substância de Deus. E a terceira palavra, no grego, é logos. Mas não logos de 1 João capítulo 1, versículo 1. Um logos rema. Essa palavra logos, rema, ela é a palavra instantânea. Isto é, que quando ele fala, as coisas acontecem. Não importa, irmãos, qual seja a sua condição atual. Em que condição você se encontre? Jesus, ele tem o poder para mudar a sua vida. Salmos capítulo 33, versículo 9, ele diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Nós vemos também, irmãos, em Hebreus capítulo 1, versículo 3, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade e nas alturas, né? Como já limos. Isso quer dizer que o Filho se humilhou, se esvaziou, deixou sua glória do céu para se tornar um homem e fazer a vontade do Pai. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 até o 11. Ele obedeceu a Deus Pai e morreu na cruz para nos conceder o perdão, e assim Jesus se tornou o autor de nossa salvação. Em Hebreus capítulo 9, versículo 14, irmãos, apesar de ter feito isso no tempo, tudo o que fez em carne, Jesus ofereceu a Deus pelo Espírito Eterno. Sua obra é realizada e realizações, foram inseridas na eternidade e valerão para todo o sempre. Por meio dessa luz, irmãos, sem olharmos para a nossa sabedoria humana ou a nossa mente, o nosso entendimento natural, depois de nós lermos Hebreus capítulo 9, versículo 14, nós podemos entrar na presença de Deus, que não tem tempo, não tem espaço, não tem limitação nenhuma, e desfrutar dos versículos de Hebreus capítulo 7, versículo 27, capítulo 9, versículo 12, capítulo 26, versículo 28, capítulo 10, versículos 2 e 10. Irmãos, baseado nesses fatos, ao olhar para o sangue de animais derramados durante o Antigo Testamento, Deus se lembrava da obra de redenção de Cristo, que já estava disponível na eternidade passada, porque havia sido oferecida por Jesus pelo Espírito Eterno. Como nós vemos
Vocês podem pegar Salmos 32:1, que aí fala que o pecado é coberto, mas nós vemos em João capítulo 1, versículo 29, que aí já não fala mais que cobre o pecado do mundo. Você carrega alguma culpa de erros, de falhas no passado? Creia, acredite nesse nome, nessa obra, nesse plano perfeito da parte de Deus para inserir a você, por meio de você inserir a sua família, por meio da sua família, pessoas que não acreditam, que não conhecem, mas estão sedentos, estão precisando. Senhor Jesus, uma vez que se arrependeu e aplicou o sangue do Senhor Jesus Cristo em sua vida, Deus retirou de uma vez por todas, por intermédio de nosso amado Senhor Jesus, o pecado. Hebreus capítulo 10, versículos 12 até o 14. Irmãos, eu convido a vocês a tomar esses versículos e ler, falando para o Senhor: Senhor, me leva para lá. Derrama esse espírito interno, dá esse entendimento para mim. Derrama esse espírito de sabedoria e de revelação. E você vai falar: glória a Deus. Tudo o que Jesus fez é perfeito, não tem falha, e estamos sendo santificados por sua obra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, vamos dar continuidade ao desfrute dessa mensagem, cujo título é O Filho, herdeiro de todas as coisas, deste alimento diário, Herdeiros de Deus, tá? Volume 5, da série Os Ministros da Nova Aliança. Mas antes de ir para os dias finais, eu vou fazer um apanhado aqui da semana, dessa mensagem, né? E aqui na segunda-feira nós vemos a importância e posição do Filho de Deus no plano eterno do Pai. Ele é o grande sumo sacerdote. Ele é a sabedoria e o poder de Deus. Ele é o esplendor da glória, a expressão exata do ser de Deus. E ele é o primogênito de toda a criação e cabeça da igreja. E antes de prosseguir para o dia seguinte, tem um ponto aqui muito interessante em Jó 38 e Jeremias 5. Vou ler aqui Jeremias 5:22. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não transpassará, ainda que se levante as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o transpassarão. Então veja, esse versículo é muito atual, que nos mostra que o Senhor estabeleceu os grãos de areia da praia como limite para as ondas do mar. E hoje vemos duas grandes ondas devastando o mundo, rompendo as fronteiras entre as nações. O Covid-19, a pandemia, e resultante dessa pandemia, a crise econômica. Então, especialistas vislumbram uma devastadora crise econômica global. Mas veja, irmãos, o Senhor nos levantou como esses grãozinhos de areia, para que possamos nos unir em oração para resistirmos ao bramir das ondas e frearmos a energia das ondas que se levantam contra as nações. Então veja, a sua oração é importante. Assuma o seu encargo, relógio de oração, relógio por região, na sua localidade, e junto com os demais grãos de areia, permaneça firme, impondo limite à atuação do inimigo. E na terça-feira, nós vemos aqui que Jesus, ele é o nosso sumo sacerdote, que oferece dons e sacrifício pelos pecados de todos os homens. E ele é capaz de condoer-se de quem erra. E o Senhor Jesus insiste em nos conduzir a Deus.
Ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. E ele não abre mão de mim e de você. Então, nós podemos, nos apropriar de Hebreus 4,16, que nos diz: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Na quarta-feira, essa mensagem inicia-se com Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então, João nos revela que o verbo, que é a palavra, é Jesus. E Jesus, ele é a manifestação, a expressão de Deus. E João afirma que Jesus estava com Deus e que Jesus era Deus. E os capítulos 14 a 17 do Evangelho de João nos revelam que o nosso Deus é um mistério, pois o Pai, o Filho e o Espírito, os três, são um. Ou seja, o nosso Deus, ele é triuno. Eles coexistem e co-inerem. Ou seja, um habita dentro do outro. E o Filho ele se encarnou, ele tabernaculou, ele armou tenda entre os homens. O Filho ele se corporificou e revelou Deus aos homens. E com isso vemos que Deus deseja habitar em nosso meio. Então o Filho único de Deus, o unigênito, após seu viver humano, morte e ressurreição, ele foi admitido para dentro do Pai na glória. E o Filho tornou-se então, outrora unigênito, e tornou-se o primogênito, o primeiro de milhares de filhos de Deus. E ele é o caminho que nos conduz ao Pai, a glória de Deus. E a quinta-feira, ela abre com Hebreus, capítulo 1, e nos mostra que o Pai fez o universo por meio do Filho e o constituiu herdeiro de todas as coisas. E vemos, que há um relacionamento harmônico entre o Pai e o Filho e o Espírito. Provérbios capítulo 8 nos diz que o Filho era as delícias do Pai e o Pai era a alegria do Filho. E agora, o Filho está nos conduzindo a participar dessa vida plenamente alegres e jubilosos com Deus. Então veja, Deus Pai é a glória e o Filho, e é o Filho que resplandece a glória de Deus. Ele é a hipóstase, a expressão exata do seu ser. Hipóstase aqui é a expressão do ser. Ele é o caractere, como uma impressão de um carimbo. Quando você vai carimbar, fica ali aquela impressão. Então o Senhor, ele é a impressão, a expressão de Deus. E ele é como um selo. Antigamente, quando as pessoas que possuíam autoridade tinham um anel, então derretia-se a cera e aí usava-se o anel para chancelar, para selar um documento. Então o Senhor, ele é como um selo, a expressão exata do ser de Deus. E ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando ele fala, as coisas acontecem. Irmão, na sua vida você precisa falar de Deus, para que as coisas venham a acontecer. Então veja, as palavras proferidas por Jesus trazem à existência as coisas que ainda não existem. Então, amado irmão, apegue-se com mais firmeza às palavras do Senhor. E essa é a grande lição que vemos nesse dia. A sexta-feira nos mostra que ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, o Senhor, ele obedeceu ao Pai. Ele morreu na cruz por nossos pecados, para nos resgatar para Deus, e em sua ressurreição, Jesus se tornou o autor da nossa salvação. Jesus ofereceu seu sacrifício a Deus por meio do Espírito Eterno. Assim, toda a sua obra e realizações
foram introduzidas na eternidade, ou seja, agora tem validade eterna. E ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Se você se sente culpado por erros e pecados, saiba que uma vez que você tenha se arrependido e aplicado o sangue do Senhor, Deus já não se lembra do que você fez. E essa mancha do seu passado, ela foi retirada. O Senhor não é o Cordeiro que cobre o pecado, Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, amado irmão, apenas creia e desfrute do perdão de Deus. E no sábado, nós temos que, em seu viver humano aqui na terra, Jesus fazia tudo conforme a vontade do Pai. A obra de Jesus, a nosso favor, tinha o Pai como a fonte. Em Colossenses lemos, né? E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, Jesus ele nos libertou da autoridade das trevas, da influência das castas de anjos caídos e demônios, que se organizam para dominar o mundo. Então, Jesus ele nos transferiu para o reino do Filho do seu amor e nos concedeu perdão de pecados. Então, graças ao Senhor, estamos livres da influência dos principados e potestades e libertos do cativeiro e do peso do pecado. E em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, lemos, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Jesus ele é a expressão, a substância do ser do Pai, o primogênito de toda a criação. E pelo seu poder, tudo foi criado, pois nele foram criadas todas as coisas, dos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele foi o instrumento pelo qual o Pai ele criou todas as coisas, tanto as do céu quanto as da terra. E ele é o herdeiro, tudo é para ele, inclusive nós. Nós fomos criados para ele e somos para ele. E sem ele nós não existiríamos. Nele tudo passa a existir e nele tudo se sustenta. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprova a Deus que nele residisse toda a plenitude. Então o Senhor Jesus, ele é o primogênito de entre os mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e a ele é devida toda a primazia. Quer seja em nossa casa, no trabalho ou com os amigos, a ele damos o primeiro lugar em nossas vidas. Assim, ele nos enche com sua vida abundante e por meio de nós, a igreja, o Filho encabeçará todas as coisas. E perceba bem que estar sob o encabeçamento do Filho é uma grande bênção, pois estaremos protegidos e nenhum principado ou potestade tocará a nossa casa. E no domingo, nós vemos que o Filho, em sua encarnação como homem, foi feito por Deus menor do que anjos. Contudo, depois de seu viver humano perfeito e morte na cruz pelos nossos pecados, e de ter sido oferecido pelo Espírito Eterno na ressurreição, Deus o recebeu na eternidade e o gerou como primogênito. Ele se tornou o nosso sumo sacerdote eterno, que está ministrando a nosso favor para nos conduzir à glória, inserindo-nos em Deus Pai. Então o Senhor hoje está ministrando a nosso favor para nos conduzir no caminho da glória. E após a ressurreição de Jesus, ele assumiu uma posição muito superior à de anjos. Podemos ler aqui em Hebreus capítulo 1. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse, jamais, tu és meu filho, eu hoje te gerei.
E a outra vez, eu lhe serei pai e ele será meu filho? E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quando os anjos diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labaredas de fogo. Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro de seu reino. Então veja, o Senhor Jesus, o Filho, ele é Deus e reinará para sempre com justiça. Então a ação da igreja é estabelecer o reino do Senhor na terra. Então devemos aproveitar cada oportunidade para atuar na obra de Deus, de modo a apressarmos a volta do Senhor. Não nos atemorizemos diante dos acontecimentos, dos sinais, dos fins dos tempos. Esse mundo ele é dominado por principados e potestades, mas nós estamos encabeçados pelo Senhor. Então não há o que temer. Vamos avançar como vencedores e tomar posse dessa terra, pregando o Evangelho do Reino. Assim, entraremos no descanso de Deus, no milênio, e seremos sacerdotes de Deus. E aqui, em Apocalipse capítulo 1, capítulo 21, versículo 3, nós lemos, né? Nisto, ouvi uma voz forte, que do trono dizia: eis a tenda de Deus com os homens. Ele habitará com eles, e eles serão o seu povo. E ele, Deus com eles, será o seu Deus. Ou seja, aqui na Bíblia de Jerusalém, nós vemos que nós estaremos com Deus por toda a eternidade. Não será possível, né, separar-nos de Deus e nem Deus de nós. Estaremos, né, como Deus com eles. Deus estará conosco e nós estaremos em Deus. Então vale a pena hoje pagar esse preço e estar debaixo do encabeçamento do Senhor e dando testemunho da igreja para conquistar essa terra. Louvado seja o Senhor.